Ei, Oi, gente! gente! Meu nome é Tainá Salles. E eu sou a Camila Gaspar. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Lei na Conversa. Direito descomplicado. Bom, gente, hoje a gente vai abordar um assunto muito falado dentro do âmbito do direito penal, um pouco complexo, né? A gente vai falar sobre o concurso de pessoas e a gente vai aprofundar esses conceitos, essas teorias, ao decorrer de vários episódios que a gente vai gravar. Nesse primeiro, a gente vai fazer uma abordagem mais introdutória, né, Tainá? A gente vai falar um pouco dos conceitos fundamentais, mais basilares, né? Sim, a gente vai falar isso mesmo. A gente vai falar sobre qual é o conceito do concurso de pessoas, os requisitos e as teorias também. Isso. Bom, gente, sem perder de tempo, vamos começar. Vamos começar falando o que é concurso de pessoas. Bom, gente, concurso de pessoas, ele tá tipificado no Código Penal, no artigo 29. Eu gosto sempre de trazer a lei seca, que eu acho que facilita, sim, o nosso entendimento. Então, o que está escrito? Está escrito que quem, de qualquer modo, concorre para a prática de um crime, incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. O que isso significa, né? Que a gente Traz tem. para um português Vamos trazer. jurídico. Exatamente. O que isso significa? Significa que quando a gente tem mais de uma pessoa que tá ali dentro dos 5 requisitos que você vai falar pra gente, e eles estão com o mesmo objetivo, concorrendo para a prática de um crime, eles todos vão responder por esse mesmo crime, mas a pena ela vai ser proporcional à culpabilidade de cada um. Tem um conceito muito famoso do professor Bittencourt. Ele fala que o concurso de pessoas é a ciente e voluntária colaboração de 2 ou mais pessoas numa mesma infração, sendo desnecessário o acordo prévio entre elas, né? Então, basta que apenas um queira ou admita colaborar com a prática dessa infração criminosa, né? Esse conceito é muito cobrado, né? Muito Sim. usado pelos professores. E outra coisa que é importante falar é que o concurso de pessoas, ele só é estudado nos crimes monossubjetivos, né? O que são isso? São os crimes de concurso eventual, ou seja, para que esse crime exista, é necessária a participação de uma pessoa. Eles são de concurso eventual, ou seja, eles podem ocorrer com a prática de uma ou mais pessoas, mas isso não é necessário para que ele seja consumado, né? Por exemplo, homicídio. Basta que uma pessoa só mate a outra, não sendo necessária a atuação de várias pessoas, né? Em contraposição, a gente não vai estudar o concurso de pessoas nos crimes plurissubjetivos, né? Que são de concurso necessário. Por quê? Porque para a existência deles, obrigatório que haja mais ali de 2 pessoas. Me dá algum exemplo? Associação criminosa, por exemplo. Então, assim, a gente não estuda o concurso porque ele é inevitável, ele é essencial. Para que seja configurada a associação criminosa, você precisa ali de mais de 3 pessoas, assim. Então, não tem sentido, né? Estudar o concurso de pessoas nesses crimes. Mas, Tainá, me conta, quais que são os requisitos para uma pessoa estar em concurso com outra? Então, para a gente analisar se tem ou não um concurso de pessoas, a gente tem que analisar esses 5 requisitos. Pluralidade de pessoas, ou seja, 2 ou mais agentes culpáveis. Eu ressalto culpáveis porque só ocorre o concurso de pessoas se as pessoas podem responder pelos crimes cometidos. Então, por isso, culpáveis. Pluralidade de conduta. Então, cada agente tem que ter a sua própria conduta, mesmo que eles estejam praticando o mesmo crime, que eles vão responder pelo mesmo crime, cada um tem a sua conduta específica, nunca a mesma conduta. Por exemplo, você planeja o assassinato e eu executo. Eu vou lá e mato. 2 condutas diferentes. Também temos a identidade de fato, que os agentes eles têm que estar de acordo com o resultado final. E a relevância causal, também, né? Que ainda não acabou. Relevância causal, que é o vínculo das condutas para o resultado final. Então, nesse quesito, a gente usa a imputação objetiva, que é uma teoria que a gente usa, que a gente diz que você só responde por um crime se você agrava ou pratica algo que traga
periculosidade para o crime. Uhum. Então, você tem que efetivar, tipo, ajudar efetivamente para a consumação desse crime. Então, a conduta, ela tem que ter alguma relação com o resultado, né? Sim, tem que ser relevante. E também o liame subjetivo, que é o mais nosso difícil, né? quinto requisito e que temos muito a falar sobre. O liame subjetivo é o vínculo entre esses agentes. Então, é essa consciente, voluntária, vontade de atuar juntos que você falou sobre o concurso de pessoas mesmo. Uhum. Então, só acontece se tiver esse liame subjetivo, esse vínculo entre os agentes. Mas eu ouvi, assim, que esse vínculo, ele não necessariamente é bilateral, mas eu fiquei um pouco perdida. Como assim? Sim, normalmente o concurso de pessoas, ele é bilateral. O que isso significa? Que todos os agentes do crime estão cientes que estão colaborando entre si. Mas também existem exceções, né? Que são os casos unilaterais, que só um dos agentes sabe que está em concurso de pessoas, que sabe que está atuando em prol desse crime junto com o outro, enquanto o outro não tá ciente. Me dá um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Eu acho que vai ajudar bastante. É confuso e traz muito conflito pensar no liame subjetivo unilateral. Mas eu vou dar um exemplo para ajudar. Vamos supor que tenha um bairro que esteja acontecendo muitos assaltos, muitos furtos, muita invasão de casa. E uma empregada específica não gosta muito do trabalho e quer que essa casa seja assaltada. Assim, ela deixa a porta aberta, não tranca, para que alguém possa assaltar com mais facilidade. Com isso, 3 meliantes passam pela rua, olham essa oportunidade e resolvem furtar a casa. Isso é o liame subjetivo unilateral. Entendi. Por quê? Porque a empregada sabe que está atuando em prol desse crime, sabe que está ajudando. Mas os meliantes só acharam que era uma oportunidade oportuna que quiseram invadir e foram facilitados Então, nessa ideia. ela adere à conduta deles, mas eles não aderem à conduta dela, né? Exatamente. Entendi. Eles não têm ciência da conduta dela, mas ela tá em concurso de pessoas, e igual você disse, é agravado. Agravante. Exatamente. Mas agora que a gente já falou sobre o conceito e os requisitos, me fala de onde que saiu isso. Então, gente, a gente tem várias teorias acerca do concurso de pessoas que vão tentar responder uma pergunta que, a princípio, pode parecer simples, mas simplicidade, ela não tem nada. Que é a seguinte: quem concorre para a prática de um crime vai responder por um crime só ou eles vão responder por crimes distintos de acordo com a conduta que eles tiveram? A gente tem, então, 3 teorias que vão tentar explicar isso pra gente. A primeira delas é a teoria monista, que é aquela que fala que quem, de qualquer modo, contribui para a prática de um crime, incide sobre as penas a este combinadas, que para quem tá atento, é a primeira parte da redação do artigo 29, mas que não tem um elemento fundamental que a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Então, essa teoria não distingue o autor do partícipe. É todo mundo a mesma coisa, todo mundo vai responder pelo mesmo crime com a mesma pena. Já a teoria dualista, como o próprio nome já induz, vai dividir em 2 esferas. Então, autor e partícipe. Os autores vão todos responder pelo mesmo crime e vão ter a mesma pena. E os partícipes vão responder pelo mesmo crime e eles vão ter a mesma pena entre eles. Então nessa teoria não tem o concurso de pessoa? De acordo com o conceito que a gente adota hoje, não. Porque o concurso de pessoas, todos vão responder por um mesmo crime. O que vai mudar é a aplicação da pena, que deve ser sempre individual, sempre personalizada, sempre de acordo com a culpabilidade. Entendi. E a última teoria que, na verdade, nem chegou a ser estudada para aplicar no Brasil, que é a teoria pluralista, que ela nega o concurso, né, em todas as suas formas. Ela vai falar que cada pessoa responde por um crime a depender da sua participação. Então, por exemplo, se num furto
a minha função é vigiar a porta, eu respondo por uma coisa. Uhum. Se a minha função é, por exemplo, amarrar alguém, se a minha função é pegar os objetos. Então, cada um vai ter Crimes diferentes. crimes diferentes. Exatamente. Entendi. E atualmente, a gente adota qual teoria? Bom, gente, a teoria adotada pelo nosso código é a teoria monista temperada ou teoria monista mitigada pela culpabilidade. Porque no Código Penal né, 1984, o que a gente tem? A gente tem a medida da sua culpabilidade. Então, a gente tem a redação da teoria monista e a gente acrescenta na medida da sua culpabilidade. Por isso que a gente fala que ela é mitigada pela culpabilidade. O que isso significa? Que todos vão responder pelo mesmo crime, mas vão ter penas diferentes, dependendo da culpabilidade, dependendo do grau de reprovação social da conduta deles. Entendi. E nessa teoria também tem aspectos dualistas, não é? Tem, a gente tem as exceções, né? Porque eu acho que o legislador, ele falou, não, a teoria, por via de regra, é a teoria monista temperada, mas a gente tem alguns casos de exceções, né? Em que o legislador adota a teoria dualista. Explica isso pra gente. Tem casos específicos que eles adotam a teoria dualista, por quê? Porque cada um responderia pelo seu próprio crime. O que significa isso? Vou exemplificar. O crime de aborto. O médico, ele responde por um crime específico e a mulher que cometeu o aborto também responde por outro crime. Então, nesse caso, mesmo que tenha um concurso, mesmo que tenha ali os 5 requisitos, sim, eles vão responder por crimes diferentes. Entendi. O mesmo caso da corrupção ativa e passiva, não é? Quem dá o dinheiro e quem recebe o dinheiro? Exatamente. Cada um responde pelo seu próprio crime. Entendi. Faz sentido. Então, o legislador ficou ali meio na dúvida e... Entendi. Não. Então, isso confunde muito, porque tem os 5 requisitos. Mas são só exceções, não é? Mas são só exceções. Entendi. E as exceções que estão previstas na lei. Isso é importante, né? Sempre vai estar previsto. Entendi. Porque são crimes diferentes, tipificados de forma diversa. Entendi. E assim, quando a gente entra mais a fundo no conceito de autor, coautor, partícipe, a gente também tem várias teorias diversas, né? Sim, a gente tem. Mas eu acho que a gente já se estendeu demais por hoje. Sim, nesse a gente continua no próximo episódio, né? Eu acho que a gente pode botar esses temas tão importantes e aprofundar em um outro episódio pra gente falar com mais calma e com mais tempo. Perfeito, gente. Então, se vocês gostaram desse e querem acompanhar essa série, que a gente vai fazer um só de concurso de pessoas, de outras matérias também. Então, fiquem aí que logo, logo trazemos mais episódios. Sim, acompanha a gente. Tchauzinho!